Olá, bem-vindos a mais um Clube de Edição e mais uma vez vai ser em diferido. Esta vez eu vou estar no Porto, portanto não posso fazê-lo em direto, já tenho saudades. Mas cá está ele, fiz aqui um setup improvisado no estúdio e a imagem está preto e branco propositadamente porque hoje vamos falar de cor. Foi pedido no grupo do WhatsApp para eu fazer um dedicado ao HSL versus Color Grading e eu decidi expandir este capítulo, tornar-me um pouquinho mais denso e falarmos também da calibração. São todos temas que estão diretamente ligados à cor e que faz sentido entenderem como é que o Lightroom processa a cor e que vantagens ou que ferramentas isto nos dá para editarmos as nossas fotografias. Portanto, vamos já aqui então olhar para as ferramentas do Lightroom. Vou fazer aqui um pequeno zoom e aqui do nosso lado direito nós temos aqui ferramentas que obviamente afetam a cor, como é o caso do White Balance e do Tint, assim como o próprio contraste. Se repararem, nós quando contrastamos uma imagem, automaticamente há um impacto direto que é uma saturação das cores. Mas não é por aí que nós queremos falar hoje. Nós vamos falar hoje especificamente sobre alguns tabs que nós temos aqui. Aliás, eu até vou fechar aqui as curvas. Vamos focar-nos só então na calibração, no Color Grading e no HSL, ok? Muito bem. Antes de tudo, vamos falar de uma coisa que está relacionada diretamente com as câmaras, está diretamente relacionada com a forma como o Lightroom interpreta os ficheiros. Cada câmara tem o seu sensor e tem o seu próprio software e tem uma forma de trabalhar ou de gerir as cores. E isso é o que se chama calibrar e é aquilo que nos vai garantir que a cor desde a câmara até a própria impressão vai se manter fiel, se for esse o nosso propósito. Há quem queira adulterar isto de forma criativa. O que é certo é que nós temos em cada um destes processos a representação das cores. Nós podemos ver aqui no ecrã em que os nossos monitores trabalham em RGB. Portanto, eles recolhem as cores segmentadas por essas três cores e com a mistura delas nós obtemos as cores. A representação, isso quando visualizamos as imagens no monitor. Do lado direito nós temos aqui um pequeno pedaço de um sensor. Este acaba por ser um sensor de câmara com uma distribuição Bayer e como podemos ver ela também recolhe as cores separadas, o azul do verde e do vermelho. Isto significa que quando nós vamos e importamos uma fotografia para o nosso software, se nós viemos ao último tab do Lightroom, eu vou se calhar desaparecer aqui do ecrã para ser mais fácil de me verem esta ampliação dessa ferramenta. Reparem que nós podemos trabalhar o tint de uma forma que nos agrade mais e transversal a todos os ficheiros desta câmara. Trabalhar depois o hue, que é a cor ou é o matiz, já vamos falar disso, o nível de saturação que eu quero e posso depois aplicar isto e dar um look. No fundo eu estou aqui a fazer uma correção de como eu quero que o Lightroom interprete as cores. E uma diferença que vão ver aqui bastante clara é que, ao contrário das ferramentas que nós utilizamos no Lightroom, eu aqui, quando retiro a saturação ao azul, reparem que há uma modificação de toda a imagem, não apenas... Deixa-me só pôr aqui isto mais, aqui aos 33%, por exemplo. Reparem que quando eu retiro a saturação, nós estamos a ver uma perda ou um incremento de cor em toda a imagem, desde os verdes de fundo, desde o branco aqui da camisola, desde os laranjas. Porquê? Porque voltando àquela imagem que eu vos estava a apresentar há bocado, isto trabalha diretamente sobre a layer das cores no ficheiro, o que significa que ao captarmos a imagem com o sensor, estamos a captar um pouco de azul, de verde e de vermelho para representar, nós estamos a alterar diretamente na base. Então vai afetar toda a imagem. Quando nós voltamos para as ferramentas cá de cima, e por exemplo, eu vou trabalhar a saturação do azul, reparem que nós temos aqui um impacto, principalmente no branco, na camisola,
mas já não me está a alterar os laranjas, já não me está a alterar os verdes. Porquê? Porque já estamos a trabalhar sobre a representação da cor, enquanto que a calibração trabalha sobre a origem da cor, e cada pixel vai ter a representação em vermelho, o red, o green e o blue. Relativamente à cor, não se esqueçam que a cor parte de duas origens. Uma delas é a representação do objeto. O objeto tem uma cor. E a segunda questão que adultera essa cor ou que representa a cor tem a ver com a luz. Por isso é que nós podemos ver que em determinadas horas do dia, se eu mexer na saturação de uma cor, ou se os miúdos aqui estavam próximos de uma parede e essa parede tem uma cor, e ao bater a luz do sol ali e refletir, vai trazer-nos alguma pigmentação dessa cor. Por isso, não há um standard. Eu não posso dizer que sempre que a cor da pele vai ser sempre o laranja, ou o amarelo, ou o vermelho. Há de ser uma combinação consoante a luz refletida e consoante a própria tonalidade de pele. Vamos então agora sim olhar para o Hue, Saturation e Luminance, ok? Há pessoas que pensam que isto são 4 ferramentas distintas. Eu vou aparecer novamente aqui. Elas não são 4 ferramentas distintas, elas são apenas distintas formas de nós visualizarmos este painel de configuração de cores. Eu pessoalmente prefiro trabalhar com estas 3 versões e afetar o que eu quero. O Hue, que significa cor ou o matiz, é o que me permite fazer um mapeamento entre uma cor e outra cor que eu queira. Por exemplo, nesta camisola do Barcelona nós temos um gradiente de laranja para amarelo. Eu posso querer pegar no laranja e substituí-lo por outra cor, ok? Reparem como agora está rosa, agora ele está com um tom mais amarelado, mais um laranja mais seco, e como podem ver afeta toda a imagem, isto é, todas as zonas da imagem onde eu tiver laranja vão sofrer essa alteração, ok? Não é uma coisa pontual só na camisola. Se nós formos aqui a uma representação de cores, reparem que ao mexer no laranja, parece que até a própria roda das cores sofre uma alteração. Porquê? Porque nós temos o laranja contido também em combinação com outras cores. Por isso é que temos essa transição. Nós podemos ver mais para frente que é possível, obviamente com máscaras, eu afetar só e exclusivamente uma zona da fotografia, nesse caso só a camisola, e fazer essa manipulação com máscaras. Uma das coisas que eu acho muito importante nós trabalharmos com os canais de cor e evitar máscaras é que, mesmo para alterações de luminância, por exemplo, torna-se mais natural ao olho humano. A máscara acaba por ser mais imprecisa, menos suave e dá muito mais trabalho, e a maior parte delas nós temos que ir para o Photoshop, sair do Lightroom e ir para o Photoshop para termos uma coisa consistente. Aqui nós temos as cores distribuídas por primárias, secundárias e terciárias, e nós podemos ver que aqui, como elas estão estanques, mesmo assim reparem que aqui onde nós temos o vermelho e um vermelho alaranjado, quando eu mexo só no vermelho, afeta também. Portanto, isto só para voltar àquilo de que pode haver o que nós chamamos uma contaminação, que é ao eu alterar o laranja, peço desculpa, o vermelho, reparem como a própria pele fica rosada ou fica esverdeada e o tom de pele de repente desaparece. Este é um cuidado que nós temos que ter. Muito bem, voltando aqui à cor, se forem ao Photoshop vão ver que a cor ela aparece-nos em graus. Pessoas que não compreendem o porquê disso, e se olharem aqui para essa representação do lado esquerdo vão perceber porque é que nós temos aqui a cor em ângulos, para perceberem em que zona deste espectro, parece um cone, nós estamos a escolher a cor. E depois nós podemos trabalhar em cima dela o nível de saturação nesse cone e o nível de luminância que nós vamos dar. Vamos voltar então para a nossa imagem e vamos perceber que eu aqui posso
trabalhar realmente essa transição de cor, mas também posso trabalhar duas das ferramentas que eu mais utilizo, mais do que manipular cores, que é o poder retirar ou dar saturação a um canal de cor, ou poder dar maior luminância ou menor luminância. Reparem como o rosto fica mais iluminado e é feito de uma forma natural, sem ter que fazer recurso a uma brush, e a brush tem aquela situação em que, obviamente, nós depois temos que delimitar muito bem onde é que estamos a aplicar e quando. Posso aqui remover utilizando a tecla Option, limpar a máscara um pouco e, consoante a intensidade, pode ficar muito artificial. Eu prefiro trabalhar mais com a luminância por canais de cor e tornar isto mais natural. Vou pegar aqui a minha máscara. Saímos das máscaras. Muitas vezes, não sei se o canal vai afetar ou não corretamente aquilo que eu pretendo. Obviamente, com a experiência já vamos percebendo que o branco tem sempre um excesso de azul, como se pode ver aqui, e que se eu for ao canal de azul e puxar radicalmente para o menos 100 ou para o mais 100, nós conseguimos identificar onde é que nós estamos a atuar. Portanto, às vezes o que eu faço é vou ao limite, vejo onde é que ele realmente está a atacar e depois, se eu quiser dar mais ou menos sombras, e se eu não quiser que tenha a tonalidade azul, eu vou à saturação e retiro alguma da saturação do azul, nunca é demasia, senão vou ficar com zonas monocromáticas a imagem, e obviamente tendo consciência de se eu tenho mais azul nesta imagem ou não, se há umas calças de ganga, se há algum elemento de fundo azul, se as pessoas têm os olhos azuis, porque obviamente ele não escolhe, é melhor que a máscara, porque aplica-se de uma forma mais natural ao olho humano, mas por outro lado ele não tem limites de atuação. Quando nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, muitas vezes pedem-nos para, principalmente em catálogos de roupa, para fazer dessa camisola ela sofrer uma alteração de cor. E se repararem, aqui é perfeito, porque se eu for aqui ao aqua ou ao blue, não sei bem precisar qual é a cor dessa camisola, por isso o que eu faço é, vou exagerar, e reparem que não. Está a aplicar sobre as cores, reparem que eu fiquei com as calças da mesma cor, mas se eu quiser ir à camisola, provavelmente ao aqua, reparem como eu consigo alterar esta cor. Acontece que também estão a haver alterações no fundo. Reparem como esta folha por trás da pessoa também está a sofrer. Porquê? Porque ela tem o mesmo canal de cor. Uma coisa que me pedem, e agora vou deixar-vos aqui uma dica, é que se eu for aqui e fizer um Select Subject, nós não conseguimos utilizar os canais. Nós não temos canais nas máscaras. E claro, se eu for alterar aqui o hue da zona selecionada, vou criar um Shrek, porque eu estou a alterar em todos os tons, todas as cores que me aparecem na imagem. Portanto, vamos então aqui a um pequeno truque para simplificar, sem ter que ir ao Photoshop, cortar, recortar esta camisola. Nós podemos fazer um Select Subject, automaticamente está delimitado ao ser humano que nós temos aqui, ou se eu quiser uma coisa mais simples, eu posso usar a ferramenta genérica de máscaras que temos aqui para Objects, selecionar o quadrado e delimitar só a zona onde a inteligência artificial vai identificar a camisola, só que, claro, identifica pela profundidade de campo, uma série de padrões, identifica também os braços. Nós temos agora a possibilidade de fazer o subtract, portanto, de retirar a esta máscara com uma brush, por exemplo, e pintar, e é aquilo que eu vos digo, vai ficar sempre ligeiramente imperfeito. Temos que ir ao Photoshop, pôr com um bom zoom e trabalhar com uma mesa digitalizadora para fazer em condições. O truque é que se carregarem na tecla Option, vocês têm aqui uma coisa que diz o Intersect. Isto é, eu posso criar uma máscara pela combinação de duas máscaras. Portanto, tenho aquela que já delimitou bem a camisola e estendeu-se um pouquinho mais. Com o Intersect,
eu posso ir agora e fazer o intersect. No lugar de por brush, eu posso fazer por color range. Porquê? Porque o verde não está nos braços, nem está no pescoço. Pico. Reparem que esta máscara engana, porque o overlay nos está a dar também as árvores de fundo, está a dar tudo que tem o tom verde, mas no fim o resultado é a interseção entre esta máscara e a máscara que eu fiz só a camisola. E agora sim eu posso brincar com a saturação e alterar apenas a camisola sem precisar utilizar uma brush. E obviamente o resultado fica perfeito. Posso trabalhar também na saturação aqui, ou posso trabalhar então na mudança da cor, do matiz de cor. Vamos deixá-la assim um pouquinho amarela. Posso também brincar com a temperatura, fazer uma combinação destas cores todas. E ao zoomar, reparem como parece que tem um corte perfeito. Porquê? Porque ao trabalharmos por cores, realmente onde acaba aquela cor, automaticamente acaba a máscara. Portanto, não há forma mais perfeita de cortar do que esta. Claro que podem ter alguns artefatos, por exemplo, no interior, onde temos sombras. Portanto, gerir sempre com algum cuidado aquilo que estamos a trabalhar, de forma a obter uma imagem que realmente não olhamos agora. Eu olho para esta imagem e vejo os braços dessa pessoa muito azuis e a camisola muito saturada. Eu agora daria aqui um white balance geral à imagem, para ela ganhar alguma tonalidade. Posso ir novamente aos canais de cor e ir à saturação dos laranjas e a luminância para dar a esta pessoa um tom mais ou menos escuro, mais bronzeado ou menos bronzeado, sempre a ser realizado com bom senso. Agora que já vimos como é que funciona esta parte e a calibração, vamos então ao color grading. O color grading não atua sobre as cores, basicamente é o efeito colateral, é aquilo que nós vamos ver. Ele atua sobre a luminância da imagem, sobre as altas luzes, sobre as sombras e sobre os mid-tones. E nós podemos dar a esses tons uma cor predominante. Isto é o que chama o color grading. Eu posso chegar aqui, por exemplo, e dar um tom predominante em tudo que são os shadows. E depois eu posso dar uma intensidade, portanto, se eu quero nos negros ou não. Esta imagem já me ficou automaticamente com um tom mais azulado, mais frio, de uma forma consistente, obviamente. Saturou muito mais, onde eu já tinha a presença de azuis. Se eu a passar para um tom mais laranja, acentua-me principalmente onde nós temos mais laranja e vai dar isto um tom ainda mais carregado. E isto parece mesmo aquilo que nós vemos nos filmes. Eu posso fazê-lo por zonas de luz. Obviamente que se eu for mexer agora nos highlights, parece que há uma variação também na cor, porque aquilo que eu retiro de highlights é aquilo onde vai deixar de ser aplicado este tom esverdeado nos highlights. Podemos mais uma vez visualizar de várias formas. Percebam que essa parte do adjust aplica-se de formas distintas as mesmas configurações. Há quem prefira visualizar de uma forma, há quem prefira visualizar de outra. O mesmo se passa aqui, portanto, não são ferramentas distintas. Se eu vier ao All e mexer aqui, se eu vier, reparem que continuo aqui no 67. Se eu vier aqui e passar para 25, eu vou chegar aqui e continua no 25. O mesmo se passa aqui, são representações distintas, onde aqui eu posso dar a intensidade, aqui posso dar a cor, e eles estão distribuídos por midtones, shadows and highlights. Muitas vezes nós queremos utilizar os canais de cor para dar uma maior intensidade em termos de controle de luz do que se eu utilizar uma máscara. Por exemplo, ao utilizar uma máscara aqui, basicamente eu estou a escurecer e a clarear, mas no fundo é uma layer por cima de toda a minha imagem.
Se eu retirar esta máscara e vier aqui, posso sim, é verdade, fazer uma máscara por range de luminância. E aí já está um pouco mais contido. Mas eu posso chegar aqui e ao perceber que nós temos essencialmente azuis no mar, eu consigo escurecer e clarear todo o mar com uma transição para areia bastante suave. Eu posso querer escurecer mais a areia ou não. Obviamente, quando nós fazemos coisas com este exagero, a imagem tem uma tendência a ficar artificial. Portanto, algum cuidado em fazê-lo, mas automaticamente eu a trabalhar aqui com a Aqua, eu não estou a afetar. Portanto, estou a trabalhar numa layer abaixo do meu personagem nesta fotografia. Este é um dos principais características, uma das principais vantagens de trabalharmos por canais de cor. Esse foi o capítulo de hoje, espero que tenham gostado. Para resumir um pouco, então a calibração é onde nós vamos afetar o fecheiro origem que nos chega e vamos estar a trabalhar como é que o Lightroom interpreta os pixel a pixel, independentemente da cor do pixel, vai trabalhar diretamente sobre as 3 cores, o RGB, que representam aquela imagem. Agora percebem porque é que faz sentido ir às câmaras e nós temos a possibilidade de escolher o Color Profile aplicado, se é um sRGB, se é um Adobe sRGB, e quando nós importamos, ao colocar o mesmo, nós temos um controlo de que está fidedigna a cor que a câmara captou com a cor que está a ser interpretada. Esta cor, podem ter um cliente ou um amigo a queixar-se que a camisola não está com a cor que ela realmente tem, e isso pode variar por muitas questões derivadas da luz que havia no lugar, se a pessoa estava próxima de um objeto refletia outra cor ou não, e aí temos que calibrar as cores. Isso faz nessa primeira base, quando eu calibro as cores para uma determinada iluminação e para uma determinada câmara, eu posso aplicar a todas as minhas imagens. Quando eu vou aqui para o HSL, portanto eu trabalho aqui o matiz, eu posso trabalhar a saturação e a luminância e posso ir por canais de cor. Aqui é onde eu posso brincar e puxar mais uma cor, puxar menos outra cor. Fazendo uma analogia ao capítulo anterior, nós quando fazíamos a conversão para preto e branco, nós podíamos puxar a luminância por canal de cor, é um pouco a mesma coisa. Eu posso querer focar mais atenção aqui ou ali e não querer utilizar máscaras. E por fim, o Color Grading é aquilo que me vai dar um aspecto e é aquilo que nós brincamos muitas vezes, para quem já viu o CSI, quando ele é no México, ou qualquer filme passado no México, uma tendência por puxar os laranjas e automaticamente nós cognitivamente associamos aquilo a um local com mais deserto, com uma temperatura mais quente. Quando nós puxamos pelos azuis, nós vamos identificar, como é o caso da Frozen, um local mais frio, com menos emoções, pessoas um pouco mais secas. Tudo isso está estudado, tem a ver com a forma como nós interpretamos as cores e as sensações que elas nos dão. Espero que o capítulo de hoje vos tenha esclarecido, foi um pouquinho mais longo, mas acho que vale a pena compreender todas as questões da luz e da cor, independentemente da ferramenta que utilizamos. Até a próxima quinta-feira, fiquem bem.